Crime: transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão, delito. Conforme o conceito analítico, ação típica e antijurídica, culpável e punível. Criminoso: aquele que infringiu por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime. Delinquente: réu. A história do mundo foi forjada por pessoas que quebraram a lei. Assassinos, assaltantes, traficantes, serial killers. Em alguns casos, até uma fusão destes quesitos. Da ideia individual ou de grupos, surgiram organizações criminosas. O lucro individual ou coletivo, ideologias políticas ou religiosas, suposta luta contra o sistema e a opressão carcerária, combate à discriminação. São alguns dos fatores que fazem essas organizações se manterem ativas. No vídeo de hoje falaremos sobre 10 organizações criminosas que se destacam no mundo. E a ideia principal é comparar com o cangaço lampiônico e deixar sobre a opinião de você, nosso telespectador, se o cangaço lampiônico poderia estar entre essas 10 maiores organizações criminosas. Vale a pena fazer a ressalva que para muitas pessoas aqui no nosso Brasil, Lampião e seus cangaceiros foram heróis, por mais que existam provas irrefutáveis dos crimes cometidos, tanto como para poderosos como para pessoas humildes. Deixo claro também, antes de qualquer julgamento, que para fazer essa análise é preciso entender a época, as circunstâncias de cada acontecimento. Então, sendo assim, vamos para a lista. Os Crips são uma aliança de gangues da rua sediada nas regiões costeiras do sul da Califórnia. Foi fundada em Los Angeles, Califórnia, em 1969, principalmente por Raymond Washington e Stanley Williams. Outrora, uma aliança única entre duas gangues autônomas. Agora é uma rede francamente conectada de conjuntos individuais, frequentemente envolvidos em uma guerra aberta entre si. Historicamente, os membros são principalmente de ascendência afro-americana. A gangue é conhecida pelo envolvimento em assaltos, assassinatos, tráfico de drogas, entre outros crimes, e também pelo hábito de seus integrantes vestirem roupas de cor azul. Contudo, essa prática está sendo abandonada por causa da facilidade da polícia em identificar os membros da gangue. Os seus principais rivais é uma outra gangue perigosíssima, os Bloods. Tríade é uma corporação chinesa transnacional do crime organizado, com sede na Grande China e tem postos avançados em vários países com populações chinesas significativas no exterior. A Tríade de Hong Kong é distinta das organizações criminosas da China continental. Na China antiga, a Tríade era uma das 3 principais sociedades secretas. Estabeleceu filiais em Macau, Hong Kong, Taiwan e comunidades chinesas no exterior. A Tríade se envolve em uma variedade de crimes, desde fraude, extorsão e lavagem de dinheiro até tráfico e prostituição. Estão envolvidas em contrabandos e falsificação de bens, como música, vídeo, softwares, roupas, relógios e dinheiro, falsificação de moeda, lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico humano e prostituição. Bratva, que quer dizer Irmandade, a máfia russa, centralizam suas operações que envolvem o contrabando, o controle de grandes negócios privados e estrangeiros, grandes assaltos, envolvimento no tráfico de armas, pedras preciosas, participações em cassinos, uso de contra-inteligência a favor da organização, execuções de influentes criminosos, políticos, banqueiros e opositores, sabotagem e outros trabalhos sujos. Cartel de Sinaloa. A organização foi fundada no final da década de 1980 por Joaquim Guzmán Loera, El Chapo, que começou sua carreira criminosa no cartel de Guadalajara.
El Chapo se empreendeu nos estudos de rotas de tráfico para a criação e expansão de sua própria organização, e é reconhecido por estudiosos como um gênio dos negócios. O cartel opera em mais de 50 países e é a maior organização das Américas e ocupa a 5ª posição dentre as maiores organizações criminosas do mundo. O cartel é um dos mais fortemente armados e seu contingente também é composto por policiais e militares. Possui ramificações em países da América do Sul, como Colômbia e Peru, onde também cultiva plantas psicotrópicas. Sua receita líquida já supera a do antigo cartel de Medellín e seu auge arrecada cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Cosa Nostra é uma sociedade criminosa secreta que se desenvolveu na primeira metade do século XIX, na Sicília, Itália. No final do século XIX, a Cosa Nostra também se desenvolveu nos Estados Unidos. Segundo Paolo Pezzino, a máfia é um tipo de crime organizado, não apenas ativo em vários campos ilegais, mas também com tendências a exercer funções soberanas, normalmente pertencente a autoridades públicas sobre um território específico. Dona de uma grande organização e cheia de mandamentos, Cosa Nostra, ou Coisa Nossa, movimenta muito dinheiro e impõe terror na Itália e outros países pelo mundo. Nomes como Salvatore Riina e Bernardo Provenzano entraram para a história da Cosa Nostra. PCC, o primeiro comando da capital, é a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo, mas também em todo o território brasileiro, além de países como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Possui cerca de 30 mil membros, sendo 8 mil apenas em São Paulo. Esses números podem não estar atualizados. A organização é financiada principalmente pelo tráfico de drogas, mas roubos de cargas, assaltos a bancos e sequestros também são fontes de faturamento. O grupo está presente em 90% dos presídios paulistas. Os negócios particulares dos líderes da própria facção têm um faturamento estimado pela inteligência policial em no mínimo 400 milhões de reais por ano. Alguns policiais e promotores acreditam que esse número pode chegar a cerca de 800 milhões de reais. Hoje, seu principal líder é considerado Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Mara Salvatrucha, ou MS-13, é uma gangue formada principalmente por salvadorenhos que atua nos Estados Unidos e na América Central. Existem indícios de que tenha ramificações também no Canadá e na Espanha. A MS-13 é uma gangue que começou nos anos 80 como imigrantes fugitivos da Guerra Civil em El Salvador, instalados nas áreas de baixa renda de Los Angeles. Porém, esse fluxo de imigrantes buscando emprego e moradia não foi bem recebido pela população, mais precisamente pelas gangues já existentes, que acabaram tornando-se vítimas de violência das gangues que já existiam. Para se defender das hostilidades, os imigrantes se juntaram e a gangue logo ficou conhecida como a mais violenta da região, substituindo rapidamente seus rivais. Ganharam território e pontos de venda de drogas, o que fez a quadrilha crescer ainda mais. A Mara Salvatrucha, a MS-13, chega a ter cerca de 70 mil membros e é muito conhecida por sua perversidade e crueldade em seus assassinatos. E hoje pode ser considerada a gangue ou organização criminosa, como preferirem, mais perigosa dos Estados Unidos. Yakuza, a maior organização criminosa do Japão e uma das maiores do mundo. Os membros são notórios por seus códigos de conduta, estritos e natureza muito organizada. Eles têm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente, com um número estimado de 500 mil membros. A Yakuza é dividida em diversas famílias, umas maiores, outras menores. O maior clã é Yamaguchi-gumi, com cerca de 40 mil membros. Suas principais atividades criminosas são extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro. Camorra é uma organização criminosa italiana aliada à máfia siciliana.
organizacional da Camorra é dividida em grupos individuais, também chamados de clãs. Todo capo, ou chefe, é o chefe de um clã, no qual podem haver dezenas ou centenas de afiliados, dependendo do poder e da estrutura de cada clã. Consequentemente, como os clãs da Camorra agem de forma independente, eles são mais propensos a entrar em guerras entre si. Segundo relatos, a principal base de operações da organização fora da Itália é a Espanha. Camorra está presente também em países como França, Holanda, Romênia, Reino Unido, Suíça e Marrocos, entre outros. Segundo a revista Fortune, a Camorra é o terceiro maior grupo de crime organizado do mundo, com uma renda estimada em 5 bilhões de dólares por ano. O Cartel de Medellín foi uma rede de traficantes de drogas muito bem organizada, originária da cidade de Medellín, na Colômbia. O cartel de drogas operava na Colômbia, Bolívia, Peru, Honduras e Estados Unidos, bem como também no Canadá, Brasil e na Europa, entre 1972 e 1993. O cartel chegava a faturar cerca de 60 milhões de dólares por dia, isto é, 720 milhões de dólares por semana e quase 3 bilhões ao mês. Dos 21 anos de existência do Cartel de Medellín, em quase todos eles, o faturamento anual com o narcotráfico chegava a 40 bilhões de dólares americanos. Dinheiro esse que iria passar para as contas bancárias de Pablo Escobar, fundador e líder do Cartel de Medellín. Assim como o cangaço lampiônico, o Cartel de Medellín encontrou seu fim com a morte do seu principal líder, Pablo Escobar, no ano de 1993. O cangaço lampiônico. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, junto com seus irmãos Antônio Ferreira e Levino Ferreira, ingressaram no cangaço em fins da década de 10 para o início da década de 20. Lampião se tornou rapidamente o principal líder, dono de uma inteligência incrível e um dom nato para estratégias de combate. Lampião fez de seu cangaço algo diferente. Foi perseguido por mais de 20 anos por 7 polícias de 7 estados diferentes. Chefiou todo tipo de gente, homens perigosos e astutos. Não contava com a modernidade e tecnologia. Andou por muito tempo a pé dentro de um terreno extremamente hostil. Montou uma rede incrível de informação com aqueles que eram chamados seus coiteiros. Homens esses que poderiam ser simples agricultores ou os mais populares coronéis da época. Sua inteligência e o dom de negociar o colocou próximo de políticos, da polícia. Ora, por 20 anos nunca deixou de fornecer armas e munições para seus cabras. Podemos considerar que Lampião criou a primeira organização criminosa do Brasil. E nele surgiu o crime organizado. Um homem que nasceu no sertão nordestino, com pouco estudo, que nunca teve treinamento militar, mas que viu em suas ações criminosas construir um grande império. Lampião era extremamente rico. Os subgrupos do cangaço lampiônico colocavam medo pelos sertões do Nordeste. Com essa criação, o principal chefe já não lutava tanto. Extorsões, assaltos e sequestros. Tudo isso regado de muita morte e sangue enriqueciam o cangaço lampiônico. Obviamente que, dado a época e as motivações pessoais de cada um, o cangaço de Lampião atraía vários jovens. A sua rede de exército terrorizou o sertão, mas como o crime não compensa, encontrou seu fim em 1938, na Grota do Angico. Bem pessoal, então é isso. Vocês viram aí algumas das organizações mais perigosas e poderosas do mundo. Você acha que o cangaço lampiônico se assemelha com alguma delas? Obviamente que para fazer essa comparação é necessário separar a época de cada evento e as motivações de cada um. Porém, deixo claro que o vídeo é a título de curiosidade. Então, deixa aí nos comentários o que você acha que tem de semelhança do cangaço lampiônico para essas organizações criminosas. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!